Existe uma linha sacerdotal que vem sendo expressada nas terras da Índia há milênios, em que lá, nesse tipo de cultura, todo mundo sabe que é Deus. Quando, na própria tradição do Evangelho, é dito, vós sois Deus, não é que nós, na condição humana, sejamos Deus, não é isso. É que cada um de nós tem, no nosso corpo imortal, a herança do divino ali registrada. Só que cabe a cada personalidade despertar esse potencial divino. Quando esse potencial divino é despertado, o ego que marca a nossa personalidade vai se deixando envolver por essa vibração maior e aí você passa a conhecer as regras do jogo e você passa, mesmo enquanto submetido a um cérebro animal, você consegue despertar, assim, os potenciais espirituais que você tem. Vejam bem, Paramahamsa Yogananda, autor do livro Autobiografia de um Yogi, e antes que eu esqueça, o último livro que eu vou publicar nessa vida chama-se Autobiografia de um Cretino. Quem não tem de não se saber que eu sou um ser pequeno falando de coisas maiores, tá? Yogananda que me desculpa. Mas eu estou escrevendo esse livro. Então é assim, Yogananda disse algo muito interessante. Que o modo como ele percebeu que ele não era ele, que ele não era Yogananda, e que para além dessa vida existia uma outra realidade, foi um método que ele usou e escreveu nesse livro, é muito simples. Desde que você consiga parar um pouco, fechar seus olhos, criar um ritmo respiratório diferente do usual, ou seja, inspirando com um pouco mais de profundidade, retendo um pouco a sua respiração, depois expirando e prestando atenção a esse processo. E depois de um certo tempo, aí você se pergunta, de olhos fechados, o que é que está por trás da escuridão dos meus olhos fechados? O que é que está por trás da escuridão dos meus olhos fechados? Segundo Yogananda, e esse velho que vos fala, porque eu pratiquei esse método dele, em algum momento dessa sua meditação, há alguém ou algo lá dentro, depois que você se pergunta o que é que está por trás da escuridão dos meus olhos fechados? Eu. Sou eu. Eu quem? Quem é que está falando aqui dentro de mim que sou eu? Mas assim, esse nível de personalidade que nós temos quando estamos acordados é um software funcionando. Quando esse software deixa de funcionar durante um tempo, um outro software começa a funcionar na sua intimidade. Quando esse outro software começa a funcionar na sua intimidade, você só tem duas saídas. Ou enlouquece, ou você começa a perceber que você não é bem você. Que há um eu mais profundo em você, que na hora que o Rogério, que se acostumou a ser Rogério, deixa de pensar como Rogério, ele diz, oi, cara pálida, sou eu. Eu quem? Quem é? Tem um espírito dentro de mim? Quem é? Não, sou eu. Eu quem? Eu. Mas eu quem? Diga seu nome. Eu. Eu quem? Ah, eu já vivi como fulano, Beltrano, papai, agora estou aí, com essa personalidade de Rogério. Então, cara, fica no meu colo, deixa que eu conduzo. Aí você vai percebendo que Rogério foi um nome que foi dado a esse corpinho, quando esse corpo saiu do útero de minha mãe, o médico bateu assim, como é o nome dele? Ah, Rogério, aí Rogério. Aí esse corpinho, pela primeira vez, o espírito escutou Rogério. Quem diabos é Rogério? Rogério. Eu não sou Rogério, me estão chamando de Rogério. Aí esse espíritozinho, Rogério, tem que mamar. Aí mamando, Rogério, sou eu. Mas eu não sou Rogério. Rogério, abre a boca para mamar. Ih, sou eu, estou abrindo a boca.
Essa é uma lavagem cerebral que cada um de nós sofre ao nascermos para esse mundo, porque as regras do modo como vivemos na Terra nos impõem uma personalidade, um nome. E esse nome não tem nada a ver com o meu espírito. Eu, antes de nascer como Rogério, eu não me chamava Rogério. Mas esse corpo aqui começou a ser chamado de Rogério e... Rogério, escovar os dentes. Ih, que saco. Aí, 3 anos. Você termina pensando que você é Rogério. Quando você não é Rogério. Aí perceber que você não é Rogério é que é um problema. Porque quando você percebe, repito, só tem 2 alternativas. Ou você passa a saber que de fato você não é Rogério, isso chama-se despertar espiritual profundo, e você passa a ficar usando a sua personalidade de Rogério, porque para sua esposa você tem que continuar a ser Rogério. Porque se você não colocar o foco da sua atenção no lado homem-animal, Rogério não vai funcionar. Não vai existir. Porque se, na hora que eu desperto, a natureza espiritual da minha alma passa a ser superior à natureza animal do meu corpo. Então eu tenho que trazer o foco da minha atenção para o meu eu animal, para que eu possa me alimentar, me reproduzir, trabalhar, ou seja, viver no mundo dos doidos. Porque, na verdade, por outro lado, na hora que eu penso que eu sou Rogério, eu estou doido. Porque eu não sou Rogério. Mas, para o mundo, como está todo mundo doido, se eu ficar dizendo a vocês que eu não sou Rogério, quem vai ser o doido? Sou eu. Aí eu fico fingindo que eu sou Rogério. Mas eu já sei há muito tempo que eu não sou Rogério. Rogério é o nome desse corpo que foi dado pelos meus pais. Mas eu mesmo sei que não sou Rogério. Finjo que sou para melhor passar. Na hora que a gente sabe que não é o nome que nos foi dado nessa vida, na hora que a gente se liberta desse modo de pensar, a gente continua com esse modo de pensar, mas um outro modo de pensar se estabelece na hora em que eu paro o funcionamento desse programa chamado Rogério. E normalmente eu paro isso na hora em que eu medito. Na hora em que eu transformo a respiração no meu instrumento de pacificação pessoal. Para que eu exerça a soberania da minha mente espiritual sobre o meu ego chamado Rogério, qual é o procedimento que eu devo fazer? Aí vamos tomar a lição de Emmanuel e Chico Xavier. A soberania espiritual passa necessariamente pelo controle das minhas emoções. Eu só sou soberano sobre mim mesmo na hora em que eu controlo as minhas emoções. Se eu não controlo as minhas emoções, se a qualquer hora alguém me tira do sério e o meu ego explode, gerando karma, óbvio que eu não sou um ser soberano. Eu sou alguém refém das pessoas ao meu redor. Se me tratam bem, eu estou bem. Se me tratam mal, eu estou mal. Ou seja, eu não tenho soberania nenhuma. Eu sou o que der para ser conforme as circunstâncias já vi. A soberania espiritual passa necessariamente pelo controle das emoções. Mas o controle das emoções passa necessariamente pelo controle da respiração. Não tem outro modo. Por isso que a respiração é extremamente importante, junto com a meditação, pois é nessa hora que aquele quem você pensa que é, se pacifica, e de tanto você se perguntar, afinal, o que é que está por trás da escuridão desses olhos fechados? Aí você, de tanto fazer isso, você afrouxa o ego, e ele, como se pega no sono, aí alguém diz, eu. Aí o ego, eu o quê? Porque esse eu também fala através da sua consciência pessoal, e não parece que é você falando, mas não é. Esse eu aqui é o eu espiritual. Do jeito que o ator Tony Ramos já fez 50 personagens, em cada personagem ele teve um nome, e ele terminou trazendo para a sua vida pessoal um pouco do que ele viveu em cada personagem, assim é o nosso espírito. Ele tem um nome. Só que a cada vez que nasce, é um personagem que ele faz, mas quando ele se livra desse personagem na hora da morte e volta a ser quem é,
Se ele não esteve apegado às coisas da vida material, ele continua sendo fulano de tal. Mas o bom mesmo é quando fulano de tal nasce com um novo nome e enquanto aquele nome consegue se lembrar que é fulano de tal. Isso chama-se despertar espiritual e é possível. Quando você faz isso, aí você chega no ponto da sua pergunta. Você passa a ser mestre de si mesmo, soberano das suas próprias potencialidades. Aí quanto mais você continuar a fazer essa meditação, de olhos abertos, você está vendo o mundo material, a realidade exterior. Mas se você está de olhos fechados e continuar se perguntando, mas afinal de contas, além de mim mesmo, o que é que está por trás da escuridão dos meus olhos fechados? Em algum momento, o seu eu verdadeiro sai do corpo e você percebe uma outra realidade, que não é vista com esses olhos abertos. Com esses olhos abertos, nós percebemos a realidade exterior, a matrix, que funciona durante o tempo de vida desse corpo. Mas quando nós, nesse corpo, nos habilitamos a se pacificar e a permitir que algo em nós exista para além do nosso ego, aí nós descobrimos que o que está por trás da escuridão dos nossos olhos fechados é também a realidade interior, a realidade espiritual pré-existente a essas realidades materiais. Aí seu espírito, mesmo estando vinculado a esse corpo, passa a ser um cidadão consciente também dessa realidade. Aí você passa a ter dupla personalidade, e isso não é uma doença psicológica. Chama-se despertar espiritual. Quando você faz isso, você precisa também aquietar esse eu espiritual, que é só um eu profundo, mas não é o seu eu sagrado. Porque o seu eu sagrado está além do seu próprio eu profundo superior. Aí também, através da meditação, na carne você pode pacificar o seu cérebro, a sua mente espiritual, que tem um nome. Aí é quando alguém lá no íntimo de você diz, deixe que eu te guie. Eu sou o Deus que reside em ti. Eu sou a chama do sagrado em ti. Seja meu personagem nesse mundo. Seja meu agente. Aí você transforma a sua personalidade terrena e a sua personalidade espiritual em agente do bem e do belo. Ou seja, da divindade. Do Pai e da Mãe matriz. É possível chegar aqui. Quando você aqui chega, você se torna unificado ao Pai. Aí você desperta naturalmente em si certos poderes, entre aspas, que a média humana não tem. Algumas pessoas que já chegaram aí não usam esses poderes. Fazem questão de ser os animais que são, porque usar poderes no mundo de doidos é ficar mais doido ainda. E daí saiba que usou poderes para, através desses poderes, servir de anzol para que as pessoas percebessem a sua mensagem, e até com charlatão ele foi taxado. Se nós tivéssemos maturidade para perceber a vida, nós repetiríamos a frase de Sileno. Quem é Sileno? Houve uma época na história da humanidade em que existia não só a espécie Homo sapiens pensante aqui na Terra, existiam outras espécies pensantes, entre as quais a espécie dos demônios. O movimento espírita não gosta disso, mas houve um momento na atividade em que, do jeito que existem entre os Homo sapiens pessoas boas e complicadas, entre os demônios existiam os demônios bonzinhos e os complicados. Existiam os demônios mestres e os demônios simplórios. E o rei Midas, exatamente aquele que na mitologia pretendeu comercializar com os deuses, e na hora que ele tocasse alguma coisa, tal coisa virava ouro, e por isso ele quase morria de fome, porque tudo que ele tocava, que ele se alimentava, virava ouro. Esse rei Midas, isso está escrito na mitologia, é bem interessante, ele tinha uma curiosidade e queria fazer uma pergunta ao demônio mais inteligente da Terra, já que ele perguntara isso a vários homens e mulheres e nunca uma resposta satisfatória foi dada. Ele então mandou o seu exército perseguir o demônio chamado Sileno, nos bosques onde ele vivia,
E depois de anos, o exército perseguindo, finalmente conseguiram prender o demônio lá dentro de uma jaula qualquer. E não trouxeram o demônio até o rei Midas. O rei Midas foi lá até o demônio de tanto respeito que ele tinha por Silene. Aí chegando lá, um demônio chateado lá dentro da jaula. Aí o rei disse: Silene, eu gastei boa parte do meu tesouro para poder me encontrar contigo para te fazer uma pergunta. Por favor, me responda. O que mais um ser humano deveria desejar? Aí Sileno, calado, não dizia nada. E aí o rei Midas, humildemente, pedindo ao demônio: Sileno, por favor, me responda. Tu que sabes as coisas, o que mais um ser humano deveria almejar? O que mais um ser humano deveria desejar? Depois de muitas vezes perguntar, ao demônio olhou assim uma vez para o rei Midas, aí disse mais ou menos assim: ó estirpe miserável, por que me obrigas a querer dizer o que para os teus ouvidos seria melhor jamais escutar? Mas se queres saber, te digo, o que de melhor um ser humano deveria almejar seria o de jamais ter existido. Já que existe, o que de melhor um ser humano pode almejar é morrer logo. Porque Sileno sabia que a criação era problemática e defeituosa. A criação desse criador chamado Javé, e os demônios sabiam disso, sempre foi defeituosa. E em sendo defeituosa, ninguém faz milagre no meio dos processos. As leis da criação respondem inflexivelmente, friamente sobre os processos. Então, uma criança no útero de uma mãe pode ser um espírito de escola, pode ter havido a melhor organização na espiritualidade para que ela encarnasse, pode ter sido escolhido o melhor pai e a melhor mãe, mas esse espírito fica totalmente refém, suscetível de absolutamente tudo que interfere na mãe, no pai, na vida familiar. E muitos programas encarnatórios são estragados na infância ou pela alimentação da mãe, porque às vezes o espírito já nasce, né? E o corpinho, ao nascer com aquele espírito, já nasceu com um cérebro que não tem mais a ver em termos de compatibilidade com a potência da mente espiritual daquele que nasceu. E muitas encarnações na Terra têm espíritos que poderiam produzir bem mais, mas o cérebro que ele herdou do pai e da mãe não permite que a sua potencialidade espiritual se expresse. É um defeito na criação. Nem todos os universos é assim, mas nesse... É um estudo que diz justamente isso aí, que hoje a maior parte Alzheimer, todo ele, muito mais cedo, em dia que era 60 anos, hoje está começando com 40. É complexo. Assim, quer dizer, é essa transformação, né? Certos painéis da vida, nós só teremos maturidade espiritual para conversar sobre eles um pouco mais na frente. Por enquanto, agora, alguns assuntos são politicamente incorretos de serem analisados. Então a espiritualidade não vai fundo, nem fala, porque iria ferir suscetibilidades, iria ferir questões de ego, e a espiritualidade não fere. A espiritualidade evoluída é extremamente elegante. Já quem tem a menor elegância. Ele é o que ele é, e ele não está preocupado com o que a gente pensa ou sente. A espiritualidade superior. Rogério, então eu queria retomar essa sua resposta sobre a oração para pedir um esclarecimento sobre aquele trecho do Evangelho que Jesus diz assim: pedi e vos será dado, batei e vos será aberto. Exatamente. Como eu disse na resposta anterior, nós não tínhamos, nem temos, maturidade espiritual para entender o porquê de espíritos maravilhosos terem incentivado o hábito da oração. Mas eles o fizeram porque a nossa situação na Terra é tão deplorável, é uma situação de vexame espiritual.
que o romantismo da vida é necessário. Um pouco de colírio, um pouco de doçura, um pouco de auto-engano, um pouco de esperança é necessário. E a oração gera esperança. De que na hora que eu peço, alguém se movimenta, ou a conspiração do bem e do belo se movimenta e poderá me atender. Pois que viver sem esperança não é para todo ser humano. Porém, qual o problema? A mitologia grega nos fala da caixa de Pandora. E como é a história da caixa de Pandora? Havia 10 maldades ou 10 coisas ruins lá dentro. A esperança era uma delas. Ou seja, na época do raciocínio grego, a esperança era uma coisa ruim. Má. Por quê, pessoal? Porque gerava ilusão. Gerava exatamente aquilo que a maestria espiritual mais combate, que é a ilusão. Vejam bem, Friedrich Nietzsche, ele, em estudando a tragédia grega, ele foi a fundo para entender o porquê dos gregos terem criado a tragédia. Pois que nenhum povo da antiguidade havia criado a tragédia enquanto teatro. E ele começou a perceber algo que nós, seres humanos mortais, não percebemos. Que os conceitos que nós temos hoje foram criados um dia, eles não existiram todos sempre. Isso é óbvio, né? Mas a gente não consegue perceber isso. Aquilo que hoje nós chamamos de bom e ruim, bem e feio, é do jeito que é hoje. Mas na época dos gregos, e Nietzsche aborda isso com muita profundidade, o bom e o belo era o rico. Era o homem e a mulher rica, que pagavam impostos, que eram belos, que eram cheirosos, agradáveis de se ver, que contribuíam com o progresso das cidades gregas. Quem tinha grana. O feio e o horroroso, o ruim, era o pobre, que vivia pedindo, que atrapalhava, olhe bem o raciocínio das famílias, que atrapalhava o progresso nas cidades. Hoje em dia isso é politicamente incorreto. E é. Mas na época dos gregos, os valores de bom e belo, feio e ruim, eram esses. Quem é que inverteu isso? O cristianismo. O cristianismo transformou a riqueza num pecado. E a beleza numa tentação. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso não é verdade. E nem Jesus disse tal cretinice. Porque nas bem-aventuranças ele diz quem é que entra no reino dos céus ou não. É quem tem riqueza espiritual. Pouco importa se você é rico ou pobre materialmente falando, já que tem muito pobre materialmente falando que é mais arrogante do que qualquer milionário da terra. Então o problema não está na materialidade, sim na sua condição de expressão pessoal. Então vejam bem, os conceitos que nós temos hoje foram criados a partir da cultura de cada povo. Mas isso não quer dizer que os conceitos que nós temos hoje estejam certos e os do passado errado, ou vice-versa. Somente a regra de ouro deveria ser utilizada como verdade para todo ser humano. O que é a regra de ouro? Só faça ao outro aquilo que você gostaria que lhe fosse feito. Ponto. Se Deus existe ou não, se Jesus existe ou não, se existe vida depois da morte ou não, se existe extraterrestre, se a religião certa é essa ou aquela, se nós só fizéssemos aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito, a vida na Terra seria maravilhosa, bela.
mas nós nos perdemos em conceitos de apego a essas religiões, a credos, a doutrinas, e não fazemos o essencial. Em não fazendo esse essencial, nada, absolutamente nada funciona. Então, num mundo em que nada funciona, as regras que são ensinadas pelos mestres espirituais nem sempre são as regras que eles ensinariam para pessoas adultas, para gente grande, para pessoas maduras, com maioridade espiritual. Você, quando vai para uma turma em que seus alunos têm 8, 10, 12 anos, você vai ter que encontrar um modo de ensinar eles um aprendizado que vai ser uma etapa no seu progresso evolutivo, mas não é que você está ensinando para eles seja o mesmo comportamento que eles terão quando adultos. Foi isso que Jesus e todos os demais mestres da humanidade se obrigaram a fazer. E até hoje nós somos crianças sob a perspectiva espiritual. Nós permanecemos ignorantes, preguiçosos e viciados em transferir para os outros responsabilidades que nos são próprias. Se nós somos assim, e nós precisamos de algum norte, para pessoas desse padrão não se pode dizer que não tem esperança. Pois que a esperança vicia e é ilusória. Para pessoas que não sabem construir de per si, que não têm maturidade, o que deve ser dito? Peça, esforce-se, bata, persevere, que vos será dado. Porque sob a perspectiva cósmica, nós somos doentes, loucos, frágeis. Num mundo assim, os conselhos são dados de acordo com a nossa capacidade de... Quem de vocês chegaria no hospício e conseguiria dar um conselho razoável para os doidinhos que vivem lá? Quem? O que é que Jesus diria no hospício? O que é que você diria falando para 500 doidos no hospício para tentar organizar a vida deles? Vai dizer o quê? O que eles possam entender. O que é que Jesus nos disse no hospício chamado Terra? O que foi possível ser dito. Mas ele também disse, como os outros grandes mestres, deram esses conselhos, mas sempre acenderam a luz da verdade maior. Para aqueles que quisessem dar passos mais largos no processo de evolução espiritual, pudessem dar. Mas para aqueles que continuassem a querer a forma cômoda de utilizar a religião como refúgio, isso é estacionante, pessoal. Isso é sem futuro, pessoal. Nós utilizarmos o que de mais belo existe em termos de produção filosófica, emocional na Terra, que se chama religião, se nós transformamos as religiões em refúgio, vai ficar todo mundo escondido aí. Todo mundo preso nas suas trincheiras religiosas, combateu. Religião tem que libertar, tem que ajudar o ser humano a pegar o seu dedinho e acender a luz da sua alma, no interruptor dos seus sentimentos e do seu progresso espiritual. Mas as religiões dizem, não, não ouse, obedeça, acredite. Não pergunte. Não pergunte. Para quem pensa assim, o que é que o pobre do Jesus diria? Peçam ajuda, que vocês serão ajudados. Não há outra alternativa. Ponha-se no lugar de Jesus. Vocês vão falar o quê? Se Jesus viesse hoje à Terra, e ele virá, por isso que ele não vai falar muita coisa, porque se ele tiver que falar, ele vai dizer as mesmas coisas que disse 2000 anos atrás, porque nós continuamos os mesmos. Ok, pessoal? Kardec foi alguém que, em vivendo na França, totalmente envolvido e cercado pelas forças do catolicismo e do protestantismo, ele teve que transitar nesse meio, com informações que não agradavam nem ao católico nem ao protestante. Ele teve muitas dificuldades
E ele não era nem uma coisa nem outra. A formação de Kardec é a que ele tinha recebido do seu mestre Pestalozzi, no Instituto de Verdun, na Suíça. Pestalozzi era protestante, mas só de tradição, mas não era um protestante praticante. Então Kardec, quando organizou as ideias, terminou expondo no Pentateuco kardeciano, nos 5 livros que ele produziu, ele usou os conceitos que, na época, as palavras podiam permitir, mas em nenhum momento ele transcendeu as fronteiras da prudência de quando você está codificando algo. Ele sempre se escusou de colocar as suas opiniões pessoais. Porque ele não sabia se as opiniões dele estavam certas em relação a isso ou aquilo. Ele preferiu reproduzir o que foi recebido pelos médios. De vez em quando ele colocava um comentário elucidador para elucidar ou para esclarecer um ou outro ponto. Mas ele sempre fugiu a ter que dar a sua opinião. Então eu suponho que na época do século XIX não era momento para que esses painéis inquietantes do passado fossem abordados por um professor que respeitava o academicismo e que já se estava pondo em sacrifício para receber as pancadas da época, pois que ele estava rompendo a fronteira. E ele não era um homem de fé. Então, assim, eu penso que não. O final da sua pergunta, que esses espíritos terminaram encarnando como humanos, sim, eu penso assim. Mas o início da sua pergunta, alguns deles, eu não acho que Kardec se referia a essas questões. Pode até ser que sim, mas eu acho que na época a sua mente de professor, de intelectual, estava muito represada em torno do que o pensamento europeu se permitia pensar. Né? Na época de Kardec, os livros que hoje são comuns para o nosso pensamento atual, muitos não haviam sido descobertos. Né? James Bruce, em 1778, havia encontrado na Etiópia um dos livros de Enoch. Esse livro foi levado para a Europa. No século XIX, um professor americano fez uma tradução para o inglês, não foi muito bom. Depois um professor alemão fez uma razoável. Nesse tempo Kardec estava vivo, mas essas coisas ele não chegou a absorver. Na época de Kardec, estavam sendo descobertas o quê? As ruínas da antiga biblioteca de Nínive, antiga capital do Império Assírio. Enquanto todos esses livros que hoje existem sobre os Anunnakis, do Dr. Zechariah Sitchin, na época não existia nada. Então, assim, os livros que abrem a percepção para esses assuntos foram descobertos no século XIX, traduzidos ao longo do século XIX e XX, mas não foi usado por Kardec. Na época, a mitologia dos povos antigos para o pensamento europeu não era respeitada minimamente como sendo provável de ter sido verdade. Era mitologia pura. Então não penso que Kardec foi por aí. Se eu fosse dar conselhos, os meus conselhos não serviriam para ninguém, porque meus conselhos, os conselhos que eu dou para mim mesmo são horríveis. Na verdade, são horroríveis, que mistura de horroroso com terrível. Tá? O primeiro conselho que eu me dou é: não leve nada muito a sério. Mas procure fazer as coisas com a maior seriedade que for possível. Mas não leve nada a sério. Isso é incoerência profunda, né? Mas é o único conselho que eu me dou. Por quê? Porque eu já tenho o privilégio de saber que o que está aparente aos meus olhos não é a realidade maior. É só uma faixa de realidade. Em sendo uma faixa de realidade, eu não tenho como levar isso muito a sério. Porque eu sei do problema por trás disso, como Silênio também sabia. Porém, eu sei que a existência é sempre bela e generosa, por mais complicada que ela aparentemente possa ser, mas a vida é o que cada um de nós faz dela. Então, se você levar muito a sério a sua vida, como a vida de qualquer ser humano na Terra não é fácil, na hora que você leva muito a sério, as suas vibrações se tornam pesadas, duras, inflexíveis. E
Conselho eu não dou a ninguém porque eu não posso, mas eu procuro seguir os conselhos que os meus mestres deram. E é um de Jesus que eu não esqueço. Que é quando Jesus disse, uma certa feita para os apóstolos, se vocês quiserem entrar lá no tal reino dos céus, vocês têm que se fazer iguais a esses. Aí apontou para as crianças. Porque eu sei, na minha pequenez de verme, que mesmo enquanto pai perfeito, posso ser o pior pai do mundo. Mas na hora em que uma criança, um filhinho meu, quando eu vou chegando do trabalho, corre para mim e se abraça comigo, eu possa ser o pior pai do mundo, mas para o meu filho eu sou o melhor pai que ele poderia ter. Na hora em que um pai e um filho se abraçam como crianças, Jesus dizia que com o mesmo sentimento que aquela criança abraçou seu pai terreno, nós deveríamos abraçar o Pai Amantíssimo e nos entregar a Ele. Como adultos, cheios de verdade, a gente não consegue nem abraçar o Pai, nem sabe se Ele existe. Se nós não nos fazemos crianças, e não há nenhuma força superior no universo, olhures, ao abraço íntimo de um filho com o pai, de uma filha com a mãe, de uma filha com o pai, desde que nós nos façamos crianças. E na hora em que nós levamos a vida a sério, olhando os seus dramas, não dá para ser criança. A amargura, a inquietação, a sordidez de certos horrores que existem na vida terrena, a feiura do modo como se morre. A morte é bela, mas o modo como nós morremos na terra é só. Na hora que nós nos pegamos a isso, a gente percebe que tem um defeito por trás dessa criação. Isso não precisava ser assim. Na hora que você percebe tudo isso, se você levar muito a sério, na condição humana, a sua vida se torna um pesar. Então por isso que eu me dou esse conselho. Eu não levo nada a sério, nem a mim mesmo. Quando Javé, nas suas brincadeiras, pediu para que eu anunciasse a chegada de Jesus, que era uma forma dele me pegar para um projeto dele, eu me lembro muito bem a última coisa que eu fiz antes de anunciar. Na verdade, eu não anunciei, eu contei para algumas pessoas, aí uma dessas pessoas divulgou, aí depois eu tive que assumir. Eu sou o maior interessado em querer saber se isso é verdade ou não. Por isso que eu fiz o que ele me pediu. Quando não chegou, eu digo, estou livre. Lendo engano, não estava. Porque foi através da minha derrocada que ele me puxou para perceber que ele existia. Tanto é que eu ainda estou falando essas besteiras até hoje. Mas se eu levasse isso a sério, eu teria enlouquecido. Se eu levasse essas coisas todas, a teórica humilhação que hoje em dia existe sobre mim, eu disse que eu não levo a sério. Meu coração é de criança, por mais velho que esse corpo seja. E como esse é meu único objetivo, é sair daqui com o coração de criança, o único conselho que eu me dou é eu não levo muita coisa a sério. Mas faço tudo que faço com a ternura e o carinho e a seriedade que eu posso. Mas sem levar a sério. Isso não é conselho que se dê, né? Mas é o que eu abraço. Quando posso, procuro esclarecer a mim mesmo. Outro conselho que eu me dou. Esclarecimento. Espíritas, antes de crer, vírgula, é necessário compreender. Os espíritos disseram isso claramente. Então o segundo conselho que eu me dou é tentar compreender as coisas. E não ter medo de pensar. Eu sou um homem livre, por mais medíocre, pequeno e verme que eu seja, porque eu não tenho fronteiras no meu modo de pensar. Nisso eu devo muito a Javé. Eu só vou falar bobagem se eu ficar continuando. Mas assim, os conselhos tradicionais é vá naquela religião, pega aquilo, leia os livros espíritas, tudo isso são conselhos maravilhosos. Tudo que nós precisávamos saber já nos foi dito há muito tempo. A doutrina do Bhagavad Gita, do Mahabharata, a doutrina dos espíritos, a doutrina de Lao Tse, são pérolas e já foram ditas há milênios.
O Espiritismo renovou, outras renovações virão, mas o que tinha procedido já foi dito. É hora de nós aprendermos a interagir com o bem e com o bem. A forma que eu criei para mim mesmo foi, como eu sou muito feio, eu não posso me levar a sério. Como eu pretendo sair daqui como defunto, todo bem organizado, mas meu coração de criança não dá para me levar a sério. Já falei muita besteira hoje à noite, pessoal. 10 horas. Então, assim, tchau para vocês. Pessoal aí, agradeço a gentileza da atenção de vocês. Peço desculpas pelas bobagens aqui ditas. Peço e imploro que nada do que aqui foi dito seja tomado como verdade, como questão de crença, de fé, porque não é. Se as besteiras que a gente falou aqui servirem como semente para reflexão, ótimo. Se não servirem para isso, deem descarga, esqueçam. Porque não serve aí. Até a próxima vez.